E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E dessa vez nós vamos bater um papo sobre um personagem amado por muitos, mas ao mesmo tempo polêmico para outros. Alguém que contribuiu para o imaginário e pensamento de muitos cristãos e mesmo não cristãos. Vamos falar sobre C.S. Lewis através do lançamento da Vida Nova, C.S. Lewis, uma introdução do Mumford Svensson. Alguém muito capacitado para escrever essa obra, tanto por sua pesquisa intensa nas obras e até mesmo cartas que Lewis escreveu, como também por sua formação como doutor em filosofia pela Universidade de Munique, na Alemanha, e seu papel como diretor do Instituto de Filosofia da Universidade dos Andes. Obviamente, esse aqui não é um livro exaustivo sobre Lewis e suas obras, como dá para ver por causa do seu tamanho, mas uma introdução, como o subtítulo já diz, chamando o leitor a conhecer mais sobre Lewis como pensador moral e como pensador religioso. Alguns aspectos marcantes da vida e obra de Lewis, como a sua obra literária, por exemplo, ficaram de lado para se focar em outros aspectos. Mas é claro, na expectativa de que essa introdução desperte no leitor o desejo de também conhecer mais sobre essas e outras obras do autor, que tornou um guarda-roupa numa entrada para um mundo épico e fantástico e discorreu com tranquilidade sobre diversos temas importantes e complexos, mas com uma linguagem didática, acessível e envolvente. Se você quer saber mais sobre quem foi C.S. Lewis, qual era o papel que ele enxergava para a ciência, educação e artes liberais, como ele olhava para o progresso da história e o desenvolvimento da sociedade, como foi sua conversão e a maneira dele viver o seu cristianismo no mundo. Além de muitas outras coisas, você precisa ler essa obra e ouvir o nosso podcast de hoje com o Cristiano Lopes. Cristiano, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Eu que agradeço, Saor, pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. E acredito que a gente vai ter um tempo muito produtivo, muito enriquecedor. Amém, tenho certeza que sim. E se apresenta um pouco mais para o pessoal que está aqui lhe acompanhando pela primeira vez, talvez. Fala aí um pouco de como tem sido seu ministério. Bom, eu estou atualmente na cidade de São Paulo. Sou pastor aqui numa Igreja Batista Fonte de Sicar, aqui na região de São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, né? E sou casado com a Mariu, pai do João e do Pedro, e também trabalho como professor universitário na Universidade Mackenzie, trabalho no curso de pedagogia e no curso de teologia lá na universidade, né? E tenho, desde a minha formação acadêmica, trabalhado na academia, né? Em grupo de pesquisa, eventos acadêmicos, esses ambientes de conversa e discussão da vida acadêmica. Muito legal, muito legal. A gente agradece pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente, Cristiano, conversando sobre esse livro aqui tão interessante que a Vida Nova trouxe para a gente, C.S. Lewis, uma introdução. E eu queria que você começasse descrevendo um pouco para a gente quem é o seu autor, né? Quem é o Mumford e o que é que ele tem aqui para contribuir para a gente, se ele realmente é alguém capacitado para falar sobre o Lewis. Então, o autor, o Manfred, ele é um acadêmico da área da filosofia, né? Então, isso já nos dá já dá condições de a gente perceber o tom a lente que ele vai trabalhar, o autor. Então, ele tem formação na Universidade de Munique, na Alemanha, e também está atuando como um diretor do Instituto de Filosofia da Universidade dos Andes. E é interessante que ele ele faz uma introdução ao C.S. Lewis por essa lente de um filósofo ou de alguém com os pés na filosofia, mas o texto dele é um texto que sabe trazer a essência da informação sem ser raso e, ao mesmo tempo, ele não se perde nos tópicos, porque a obra do C.S. Lewis é uma rede, né? Uma rede Sim. temática.
Então, ele consegue apresentar esse cenário, essa galáxia temática, e sem se perder, e sem priorizar uma em detrimento da outra. Então, a excelência, assim, na escrita que o Que, autor mano. faz. Então temos aqui um autor capacitado para falar desse homem aqui que tem suscitado tantos debates, tantos estudos, que tem abençoado tantas pessoas também através de suas obras. Vamos falar agora então do homem que está sendo aqui tratado nesse livro, né? Vamos falar do Lewis. E eu queria saber, Cristiano, como foi o seu contato com o Lewis? Como é que você começou nessa galáxia, usando o termo que você usou aqui? Através das obras do Lewis. E também já aproveito para você resumir um pouco para a gente quem é C.S. Lewis. Então, as Crônicas de Nárnia Olha aí, foram o impulso para que eu pudesse ir para a vida acadêmica. legal. Quando eu fiz um primeiro curso em 2000 sobre Uhum. introdução ao pensamento de C.S. Lewis, tinha saído do seminário, já tinha escutado falar de C.S. Lewis no seminário, mas eu fiz seminário nos anos 1990. E noventa. E nessa época, Uhum. as obras dele não estavam em circulação pelas casas publicadoras, Olha, né? uhum. Então era assim, era uma raridade quem tinha uma obra do C.S. Lewis. A gente sempre ouvia citações, então você tinha que ir Uhum. para a biblioteca e procurar. E quando você achava um texto em português, era um motivo de celebração, né? E Olha, isso me instigou a procurar um curso sobre ele. Em 2000 eu fiz esse curso e fiquei com aquilo ardendo dentro de mim. Caramba, que fertilidade de obra, de autor, né? E pensando também no desafio de formação de leitores para esse autor por meio de suas obras, né? E sim. aí em 2005 em 2003 para 2004 teve o projeto da adaptação das Crônicas de Nárnia, em 2005 teve o lançamento, 4 para 5, e aí eu, em 2005, decidi voltar, seguir nos estudos na vida acadêmica na área de literatura infantil e juvenil por conta das Crônicas de Nárnia. Olha Então, só, e aí foi rapaz. um cenário que começou em 2006, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que durou aí 10 anos de formação lá na Universidade de São Paulo, e foi por conta da adaptação, que aí eu já estava formado na teologia, mas eu falei, puxa, eu vou pensar um caminho paralelo aqui para uma formação na área de literatura. E assim, então, para mim foi um presente, sabe? E aí, Muito para bom. falar de quem é o C.S. Lewis, eu vou me apoiar nos sábios, né? Tem uma obra que é C.S. Lewis Além do Mundo Mágico de Nárnia. Os organizadores dessa obra, eles colocam Lewis em três vertentes, e aí eu me apoio neles para dizer. Então, a primeira delas é Lewis foi um erudito. Um erudito, eles estão dizendo que Lewis foi um crítico literário e um teórico da literatura, né? Ele gostava, mais especificamente, seu lugar de fala nessas duas questões, na teoria literária e na crítica, é a partir dos pressupostos do mundo antigo, dos clássicos. E a formação dele se deu, em primeiro lugar, na filosofia, mas ele migra na sua atuação da filosofia para o mundo da literatura, sem perder essa formação inicial, essa base, esse fundamento, essa raiz na filosofia. E ele traz essa bagagem, esse repertório para as suas discussões do mundo da literatura. Então é muito interessante essa articulação, esse trânsito entre áreas que ele faz. Mas Inclusive, o só Lewis fazendo um também. parêntese aqui, Cristiano, perdão te cortar, mas é porque você me despertou para algo que eu havia lido no livro, que é quando ele fez essa mudança de filosofia para a literatura, e ele descreve isso numa carta para seu pai, né? E ele diz assim, C.S. Lewis falando: "Estou bastante feliz com a mudança. Embora pudesse ter a mente, com certeza não dispunha dos nervos para dedicar a vida à filosofia. A busca contínua pelos fundamentos abstratos das coisas, o questionamento contínuo do que o homem comum dá como certo. Esse é um modo de vida ideal para pessoas com temperamento como o nosso? Não estou condenado à filosofia. Aliás, ao deixá-la para me dedicar à literatura e à crítica literária,
tenho consciência de que isso significa descer um degrau. Embora o ar das alturas não me acomodasse, tirei de lá algo de valor. Será um consolo que me acompanhará por toda a vida, saber que os cientistas e os materialistas não têm a última palavra. Muito interessante, né? O Uau, que o muito Manfred legal. pega aqui dessa citação do Lewis em suas cartas. E aqui a gente Muito. já vê um pouco do tipo de pesquisa profunda que ele fez, de até pegar cartas do Lewis ao seu pai, né, para trazer aqui para gente. Exatamente, exatamente. E um segundo ponto para falar de quem é C.S. Lewis é dizer que ele é um pensador, e a gente pode colocar ainda um pensador cristão, né? Sim, Então ele não dá para chamá-lo de um teólogo, né? Mas um pensador cristão sobre as escrituras, sobre o naturalismo, o conhecimento moral, o amor, o poder, a violência, sobre o sofrimento, né? sim, Como ele trabalhou e, enfim, a gente não pode, tem que saber distanciar um pouco o pensamento das questões biográficas, né? sim. Mas como viveu, né? Teve que lidar com o enfrentamento do sofrimento ao longo de sua vida, né? É verdade, verdade. Esse é um segundo ponto que a gente poderia dizer, então, né? E um terceiro ponto, qual seria aí o E que o você diz? terceiro é o escritor. É interessante essa combinação, né? De você ser um crítico de literatura e ser escritor de literatura. Eu Uma costumo baita dizer, combinação, né? rapaz, isso aqui não é para. É difícil, porque, por exemplo, eu trabalho na análise do texto literário há muito tempo. E, e a análise, eu caí nisso, é de você, de tanto analisar, você perde imaginação criativa, sabe? Olha Então só, hoje eu não tenho nenhuma veiazinha criadora. olha só. Porque a academia, a análise vai te deixando um pouco, não é seco, mas você fica muito crítico das coisas, né? E é interessante que Aham, ele não. Ele tem uma veia artística uma artéria, né? Muito pulsante. aham, Então, ele foi escritor tem uma escrita mito-poética, né? Ele trabalha, isso é um tema muito caro para ele, trabalhar o mito, mas de uma maneira muito singular, com a linguagem trabalhada na significação, né? E escreveu literatura infantil e juvenil. Literatura infantil e juvenil é uma categorização mais contemporânea e até aqui no nosso contexto brasileiro, né? Escreveu literatura. E também trabalhou com literatura com essa temática do cosmos, né? Um mundo. A gente pode chamar de literatura cósmica. Não é uma categoria, não é um gênero literário, mas pela temática a gente pode colocar nesse patamar, né? Então muito bom. é uma versatilidade muito interessante do erudito, pensador e do escritor, né? Uma baita combinação, baita combinação. Tanto que ele trouxe pra gente todo esse universo aí de escritos, um que você se deslumbra mais do que o outro, né? Você falou Exato. que, de certa forma, as Crônicas de Nárnia foram uma porta de entrada para o Uhum. mundo de Lewis para você, né? E, na verdade, Nárnia tem um papel muito importante. Às vezes as pessoas conhecem Lewis basicamente por causa de Nárnia, apesar de o universo dele ser muito maior. Mas até pegando uma conexão aqui, na contracapa do livro diz assim: conhecido por fazer de um guarda-roupa a entrada para um mundo épico e fantástico, Lewis, no entanto, foi além do campo literário. E é interessante como esse guarda-roupa ficou tão famoso, né, na história Exato. da literatura cristã, como nós falamos dele, como ele é uma porta para o mundo de imaginação. E, na verdade, o livro que descreve esse guarda-roupa que traz uma porta para um outro mundo épico foi também, para muitas pessoas, a porta de entrada nesse mundo do Lewis, nesse É, conhecimento das obras do Lewis, né? A gente vê aqui exatamente. como isso é interessante também, né? E a gente tem até na realidade brasileira a contribuição da adaptação da obra literária para o filme, né? Sim, E essa adaptação gerou muitos leitores. Foi um sim. fenômeno interessante aqui no nosso contexto. Provavelmente isso deve ter acontecido em outras realidades fora do Brasil também.
Com certeza. Até porque, infelizmente, ainda não temos uma cultura de leitores. Eu acho que isso tem aumentado. Esse é um Eu desafio. até quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que isso tem aumentado de um tempo para cá, graças a Deus. Mas não temos uma cultura de leitores. Temos muito mais uma cultura de pessoas que consomem filmes, séries, principalmente também com o tanto de séries que nós temos agora. O filme, eu creio que chamou a atenção das pessoas para as obras e nas obras eles conseguiram ver mais. Inclusive, eu gosto do filme, eu acho o filme legal. Mas as obras, para mim, os livros são É, muito melhores. o filme é de uma outra autoria, né? Então ele tem Sim, não tem o compromisso de ser ah, fiel ou literalmente a seguir o mesmo enredo que tem a obra literária, né? sim. Mas a gente tem que olhar nisso, eu estou falando agora mais como pai e pastor, é uma oportunidade porque talvez isso circule muito, como um bem cultural, né? Isso circula bastante e tem um projeto comercial, né, por detrás, então já vem com propaganda, vem com produto. Na época, fast food fazia miniatura das personagens de Narnia, então isso atrai, né? E aí a gente tem que Sim. olhar, é por aí, então tá bom, vamos chegar do filme para o texto, né? Teve um autor que disse isso, do que o pessoal sabe para o que ele deveria saber. Então a gente tem que pensar isso como oportunidade, né? O que eles estão sabendo? E aí a gente tem as nossas reações internas, né? Uau, que medo. Mas tudo bem, vamos partir disso e a gente vai na mediação. A palavra é mediação de leitura, né? Você está ali ao lado, o mediador é aquele que está ao lado e vai apresentando um caminho, o caminho da leitura, lendo junto, participando, e aí, conforme o tempo vai passando, a prática vai acontecendo, a leitura passa a fazer parte da vida. Então, é assim que a É isso gente aí. deve ter o desafio de formar leitor na contemporaneidade. Com certeza. Inclusive, tá aí um autor que pode ser um grande estímulo para ajudar pessoas a criarem essa vida de leitura, crianças a entrarem na vida de leitura, né? Nárnia é um livro que eu ouvi de tantas pessoas dizer, não, eu comecei com Nárnia, de Nárnia eu ganhei o gosto pela É, leitura e daí fui. Mas não só que Nárnia, né? legal, As obras do Lewis como um todo. Muito interessante. E é legal. bom a gente ver aqui o Manfred trazendo para a gente essa introdução, mostrando essa importância dele. E aqui na obra, ele vai basicamente dividir em três partes, né? A primeira parte ali onde ele fala de razão e civilização, e ele vai abordar alguns aspectos do pensamento de Lewis. Ele traz aqui a vocação da palavra e da verdade, vai falar sobre a leitura e o universo vazio, formas de saber, vai falar sobre a ideia de Lewis a respeito da capacidade da ciência e transformação do mundo, outras coisas. Já na segunda parte ele fala o tal e a comunidade, vai falar sobre as distopias de Lewis, os sentimentos e a razão na educação, de outras questões. E na terceira parte ele vai falar sobre sua heresia, o cristianismo, e vai abordar aí questão de como ele olhava para o milagroso, racional, a história. Também vai falar sobre a obra Cristianismo Puro e Simples, mas não só isso, né? Lewis entre católicos, protestantes, tantas coisas importantes. A gente não tem a mínima condição de abordar tudo que é dito aqui nesse podcast, não é o nosso foco. Quem quer realmente saber sobre isso que eu citei aqui e muito mais, vem aqui para esse livro, você vai ter acesso a essas informações. Mas aqui a gente tem algumas perguntas interessantes para fazer a respeito do que nós vemos ser tratado no livro e ser feito na vida do Lewis, né? Uma primeira pergunta mais específica sobre o que é abordado no livro que eu queria trazer é o seguinte: quando a gente olha para o Lewis, como a gente já citou aqui várias vezes, ele foi um prolífico escritor, comunicador, e ele escreveu tanto ficção como ensaios sobre teologia, ética, educação e outros assuntos importantes, né? Mas uma coisa intrigante que a gente pode trazer aqui é qual era o papel que Lewis enxergava, por exemplo, para a ciência, para a educação e as artes liberais na vida do homem. Como ele enxergava o papel dessas coisas na vida do homem. Bom, então vamos por partes. Essa Sim, parte vamos ser. da obra é bem rica, né? Lewis, ele voltou à reflexão na questão da ciência, né? Vamos começar por aí. Ele pensou sobre o lugar que a ciência trabalhou, o lugar que a ciência deve ocupar na vida humana. E para isso ele discutiu dois projetos da modernidade.
Então, como um homem de seu tempo, ele estava antenado com as questões da sua época, né? Algumas dessas questões estão longe para a gente, mas tem coisas que ainda reverberam na nossa, para a gente, né, no momento atual, né? Essas duas coisas que ele mostra que estão presentes na vida lá no contexto dele é a instrumentalização do mundo e o cientificismo. Então, quando ele fala Uhum. de instrumentalização do mundo, ele está dizendo o quê? Que ele mostra que é uma das vertentes ou das tochas que a ciência moderna levanta é uma mudança de estilo de vida, de um estilo de vida marcado por teoria para uma vida mais pautada na prática. Então ele diz que a prática, as questões práticas passaram a serem mais valorizadas do que a teoria. Então vou citar palavras do próprio Lewis. Então ele diz assim: o homem ele está se tornando tão estreitamente prático quanto os animais irracionais. Uau. Aí tem Lewis sempre com suas frases marcantes, né? é forte, né? A comparação que ele faz aqui. Ao proferir certas palavras, muitas vezes, palavras dele, né? Considerei impossível fazer as pessoas entenderem que recomendo o cristianismo por crer que as afirmações dele são realmente verdadeiras. Elas simplesmente não estão interessadas na questão da verdade ou falsidade. Ele falando sobre o homem nesse contexto, nesse cenário, Sim. querem saber apenas se ele está reconfortante, inspirador ou socialmente útil. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando que teve uma mudança com essa instrumentalização do mundo, tem uma mudança de uma vida mais contemplativa para uma realidade meramente instrumental. Quando ele vai falar de ciência, o primeiro ponto que ele tem diante dos seus olhos, nas suas colocações, é essa instrumentalização do mundo, mas também cientificismo. Então, com o cientificismo, ele está dizendo que o problema é que, às vezes, a divulgação da ciência, a divulgação das descobertas recentes, então, descobriu tal coisa recentemente, houve uma descoberta, isso está sendo posto sempre como algo melhor do que o que tinha sido tido como conhecimento até então. Sim. Então, na questão do cientificismo, ele vê que vê um tipo de conhecimento que não encontra, não conta mais com as virtudes das humanidades clássicas e Uhum. nem tampouco com a essência da ciência moderna. Ele Uhum. discute muito isso na obra Além do Planeta Silencioso. Tem aquela personagem Mark Studdock. E então ele nessa obra, né, e também em outros textos, ele discute que a visão de mundo científica, ela tem encarado a realidade a partir de determinadas ciências. Por exemplo, se eu vou usar o meu caso. Então, eu estou na academia, no mundo das letras. Uhum. Então, é como se eu pudesse falar da vida só a partir por um viés. E ele diz Uhum. que isso é perigoso, isso pode ser reducionista, né? Sim. Então, na modernidade, no contexto dele, ele vê que a ciência, por essa segmentação, essa fragmentação, ela pode ser. Ele faz uma crítica a isso, de que em alguns casos você ter uma leitura da vida geral, global, a partir de uma determinada ciência, por exemplo, a psicanálise, ou, por exemplo, a sociologia. Não é que ele está contra a psicanálise nem contra a sociologia, Sim, mas sim. interpretar a vida a partir somente de uma ciência ou por um viés, ele faz uma crítica a isso. Depois de trabalhar essa questão da ciência, ele linka com as artes liberais e a educação. Um Então, comentário para breve ele, aqui, essa questão do linkar, né, de conectar. Talvez essa seja uma das habilidades mais incríveis que o Lewis tem, né? Ele consegue pegar todo mundo de saber que ele tem, de diversas áreas,
E ele conecta tudo de uma maneira que você fala, rapaz, não sabia que essa história aqui que eu aprendi tem conexão com a minha vida aqui para um aspecto prático e específico, enfim, né? Ele mostra como tudo está conectado, né? Esse trânsito que ele faz sem, sem ser grosseiro com um determinado campo em relação a outro do conhecimento, né? É Uhum. muito, é uma habilidade muito, assim, que a gente precisa louvar, né? Nesse sentido. Sim. É por isso que ele faz a ligação. Quando ele fala de ciência, ele conecta isso com discussão sobre artes liberais e educação. Então, boa parte das reflexões dele sobre a educação, ele consiste em o quê? Em críticas ao utilitarismo, e aí ele vem na defesa das artes liberais. Né? Eu acho bom Então, só a gente para ele, definir de maneira simples mesmo a ideia de utilitarismo, né? Porque é algo que talvez as pessoas uhum, não estejam tão familiarizadas com o termo, né? é aquela perspectiva de que você educa ou forma uma pessoa dando a ela apenas, veja, eu não estou sendo É irônico claro, aqui de não, forma, mas enfim. somente a capacidade para desempenhar determinadas tarefas, né? Uhum, Então, você dá o ferramentário para que a pessoa tenha condições de desempenhar determinadas tarefas, né? uhum. Falando bem, de uma maneira bem Sim, simples, sim, assim, sim. e reducionista, né? Não, mas ótimo, já Ah, nos ajudou. e o projeto dele, ele diz, a educação não é só isso, ensinar como fazer determinada coisa, né? O objetivo da educação é formar o homem bom, um Uhum, cidadão do bem. Então, isso uhum, vai para além do utilitarismo. Então, embora, nas palavras dele, devamos lembrar que o que é bom, o homem bom, não está sendo usado, ele não usa isso no sentido moral estrito, né? Então, nessa perspectiva do utilitarismo, ele entende que não é esse o objetivo da educação, por quê? Porque ele diz, olha, o conhecimento, ele sempre foi alcançado por pessoas que não esperaram uma solução dos seus problemas para procurá-lo. Procuraram uhum. pela beleza de saber. Sim, E descobriram soluções, claro que sim. Mas a beleza de saber, a excelência do conhecimento. Então, quando você traz uma perspectiva utilitarista, você está focando em resultados. Ele sim. diz, os resultados fazem parte, eles acontecem, mas faz parte daquele que se debruça sobre o saber entender o prazer de saber, a beleza do saber, a excelência do próprio conhecimento. E é aí que ele introduz as artes liberais, porque ele vê nos livros antigos, no mundo, nos livros clássicos, é, essa, essa vertente, né? A buscar o conhecimento pela sua beleza, buscar o conhecimento porque ele traz resultados, mas o processo da descoberta, o processo da formação traz expansão de você mesmo, né? Sim. Então ele fez uma proposta. Ele diz, olha, para cada 3 livros contemporâneos, isso no contexto dele, na época dele, que um leitor tivesse que ler, ele faz uma sugestão que para cada 3 livros contemporâneos o leitor fizesse a leitura de um texto antigo, pelo Muito menos, bom. né? Olha aí, olha a dica Porque aí para o aí pessoal de casa, né? Que às vezes fica sem saber o que ler, como é que encaixa, ó. Uma boa dica aí, né? Leia 3 livros mais recentes, leia um clássico aí, leia um livro muito bom. exato. Qual é o objetivo dele com isso, né? É mostrar que cada época tem uma perspectiva privilegiada para aprender algumas verdades, ou alguns tópicos, alguns assuntos. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que estão, que né, em cada época, ela está cega para perceber outras. Então, ele diz, olha, se você fica só nos livros da contemporaneidade, tudo bem, você vai olhar as questões do momento pela lente do momento. Mas você vai ficar cego para perceber como esse assunto foi visto em outras gerações, em outras épocas. Então, ele diz que esse intercâmbio, né, do clássico contemporâneo é fundamental para a formação de uma pessoa trabalhando isso na educação. E aí ele coloca tudo isso na ciência. Falar, a ciência, quando está valorizando só o que é recente,
ela está jogando fora essa, essa visão mais ampla, né, de não poder trabalhar o que é mais, como isso foi visto em outras épocas. Excelente, excelente. É realmente muito profundo para a gente perceber algumas questões que são importantes para o nosso dia a dia também, né? Nós vemos uma tendência como essa que o Lewis expressou, não só na época dele, nós vemos na nossa, esses perigos de olhar só para o que é atual, só para o que é mais novo, né? A gente vive na época dos lançamentos e das novidades, das inteligências artificiais, e quando a gente fala de coisas antigas, parece que as pessoas menosprezam. O Lewis mostra aqui a importância da gente não cair numa espécie de utilitarismo, pragmatismo, de ficar olhando só para o que é que serve para aquele momento, mas pensar também em outras coisas importantes da vida, né? Muito bom. Agora, o Lewis, falando dessa vida dele, da época que ele viveu em uma época que as pessoas falavam de uma forma muito otimista do progresso da humanidade em várias áreas, né? Inclusive na área da ciência, muito também por causa do desenvolvimento dela. Mas esse progresso era muito discutido e muito falado, quase que como uma crença que estava se tornando ali universal, até que vieram as duas guerras mundiais e deram uma boa baixada de bola, assim, nesse otimismo e nesse poder redentivo do avanço científico e da educação. Então, como é que ele olhava para. Qual era a visão de Lewis como um crítico, inclusive do seu tempo, para o progresso da história e do desenvolvimento da sociedade? Ele também tinha essa visão super otimista, assim, ou como é que ele observava? Pois é, nessa questão, a reflexão dele, ela se voltou para a seguinte tese, para analisar, né, essa seguinte tese que permeava a atmosfera ali naquele contexto do século XX. As mudanças são sempre melhores. Isso está conectado com o que a gente já falou anteriormente, né? Tinha essa atmosfera. Mudanças são sempre melhores. E aí é nessa perspectiva que ele vai discutir progresso, né? Então ele reconhece que mudanças são positivas nas diversas áreas. Mas ele também, o ponto é que ele discute a ambivalência. E aí ele dá um exemplo. A mesma cultura que tornou a gente mais benevolente com as crianças também nos tornou mais indiferente com os idosos. Ele desperta o leitor nos seus escritos, dentro dessa temática, para olhar as coisas por essa e pensar, tá, isso daqui é positivo. Tem algum lado, né, alguma contrapartida? Então Uhum. então o ponto é, precisa pensar nisso. Esse Precisa ser espírito discutido, crítico aí, precisa ser né? investido. Exato, exato. Aham. E se tem, qual é? E qual o desdobramento? E aí faz o balanço no final. Aquilo que é Legal. tão bom é bom à luz do que se encontrou uma coisa que esteja no lado oposto, e aí faz o balanço dessas duas coisas, né? Então não é que ele é contra o progresso, mas ele olha a, a, a contrapartida de todas as coisas. E Não aí olhar para ele de forma cega, né? Não olhar para esse progresso de uma forma cega, pelo encanto de alguns avanços, mas pensar se pode trazer algumas outras consequências que talvez não sejam tão boas, né? A gente poderia trazer isso talvez até exato, para a nossa época, né? Citando de novo essa questão de inteligência artificial, nós temos tido algumas vantagens, alguns pontos muito positivos do desenvolvimento delas para várias áreas já em poucos meses, né? Ah, mas a gente tem que pensar também nas consequências que isso pode gerar, né? Se isso pode trazer algum problema, temos que ter esse espírito crítico, né? exatamente. E a gente vive numa atmosfera de busca por resultados, né, em todas as coisas. Uhum, Né? Se a uhum. gente pensar na vida doméstica, na educação, no mundo do trabalho, em todas as coisas, busca por resultados. Mas a gente precisa também avaliar a, a contrapartida dessas coisas, né? Uhum. Então, isso está muito conectado com a discussão que a gente fez anteriormente do utilitarismo, e a gente pensar por que está fazendo, quais são as implicações disso tudo, né? E Sim. ele pontua historicamente que no século XVII teve ele chama de a grande virada, né? Discute um pouco se foi no XVI, ou aí ele tenta se aproximar, fincar mais no século XVII. Uhum. Quando se começou, ele vê essa ideia de a busca por mudanças como algo sempre melhor, ele vê que isso remete à virada que aconteceu lá no século XVII, em que a ideia de que a Idade Média, e aí ele coloca, Uhum. né, com 1000 anos
de teologia, metafísica, jurisprudência, cortesia, poesia, arquitetura, entre outras coisas, seja considerado um mero intervalo ou vácuo. É, é incrível Eu isso, dou né? risada porque A idade das trevas, né? exatamente. E aí ele diz, olha, isso, a gente tem convivido nos últimos séculos com isso, de que tudo, as coisas novas são melhores, as coisas, e a gente precisa buscar sempre coisas novas porque elas são melhores. E aí a gente olha para as coisas, novamente, o olhar para aquilo que é anterior com desprezo. E ele segmenta essa virada, pensando no momento dele, e que também tem desdobramento para a gente, em 4 aspectos, ou 4 dimensões. Né? Então, essa virada de buscar as coisas sempre melhores e novas, como descartando e não levando em consideração essa questão da ambivalência. Né? E a primeira coisa, primeira área ou dimensão que ele coloca é no sentido político. Uhum, Então ele diz, olha, que antigamente você tinha um governante que buscava a paz dos seus governados. uhum. Ele diz que na, nas mudanças você tem o governante que incita a agitação das massas. Olha, Ele diz isso precisa ser pensado. Ele apresenta e aí ele diz isso precisa ser refletido. Nas artes, ele traz isso para a poesia, né? Nas artes ele diz, olha, antes você tinha um texto, por exemplo, os versos alexandrinos, né? Quando a gente vai estudar métrica no ensino fundamental, a gente vai, oh meu Deus, fazer canção do poema, né? Então, a gente aprende sobre os versos alexandrinos. Isso tem um rigor matemático, né? Não é uma questão, tem a subjetividade do poeta, mas na poesia você tem um rigor matemático ali da forma do poema, né? Então ele diz, olha, esse trabalho com as formas, né, dos versos, sons e os ritmos, exige um leitor instruído. Senão ele não vai conseguir perceber a melodia, ele não vai conseguir perceber a beleza, né, da poesia. Mas quando ele tem instrumental, ele chega ao significado do poema. E aí ele diz: a mudança para hoje é que você tem 7 especialistas que dedicam a vida ao estudo de um autor, e os 7 têm posições diametralmente opostas sobre o possível significado do poema. Então ele diz: olha, antigamente você tinha um leitor bem informado para dizer: eu vou fazer o trabalho de analisar o poema, então eu vou decompor, vou trabalhar os aspectos técnicos dele e vou interpretar para chegar ao significado. E ele diz: hoje você tem um monte de especialista, aqui tem um exagero, né, tem uma acentuação na argumentação dele, que dedicaram a vida para estudar o autor ou o tema, mas os 7 não têm posições díspares sobre o possível significado do poema que ninguém chegou. Né? Ele falou, nesse cenário que a gente encontra o progresso, sabe? É aquele excesso de pessoas falando e todo mundo bem fincado no seu lugar, bem ancorado ali no seu lugar de fala, e a gente não vê, em alguns casos, objetividade com essas contribuições. Né? Então, esse é o rapaz. segundo ponto. Ele dá um Agora, exemplo nas artes. sim. É muito subjetivo, né? E é mesmo. Agora Na imagina contemporaneidade. Se Lewis tivesse vivido na época da internet, vendo o debate de Meu Facebook Deus. e, e os Pois é. YouTubers e é, é. os E a gente vê especialistas, né? hoje as discussões no estudo do texto sobre com quem está o sentido do texto e as vertentes contemporâneas voltam-se cada vez mais para o leitor, né? Então, o que ele leu, tantos leitores eu tiver, tantas são as possibilidades de sentido desse texto. Né? Sim, Então, e aí ele realmente. vai para um terceiro ponto, o terceiro âmbito, né, dessa grande virada, que aí ele toca na questão da descristianização do mundo. Então ele diz que Importante. ele usa esse termo, né? A gente vive num mundo pós-cristão. Uhum. Ele já estava lidando com isso lá. A gente está discutindo bastante isso hoje, né? Na nossa Acho que geração. começou agora, né?
Parece que Aham, começou agora, mas ele já estava falando isso lá. A gente vive num mundo pós-cristão. Mas o sim. ponto é que esse mundo pós-cristão, ele diz, não é pagão. Então, quando ele fala pagão, ele está falando lá do período clássico antes da cristianização do mundo. Aham, Então, ele diz que o pós-cristão de, de hoje, ou da época dele, está totalmente desvinculado do passado. uhum, E aí está por conta disso, está desvinculado de um passado pagão. Ele até diz, olha, era mais fácil. Você, ele fala que a tarefa não é você cristianizar ou evangelizar, uma palavra mais interna, né, pra gente. Não é você apresentar a fé cristã, mas primeiro você mostrar para o mundo a importância do passado, para então você apresentar a fé cristã como um interessante. elemento. Olha, pense no passado e aí eu quero te apresentar a fé cristã, entendeu? Aham, Porque interessante. se você chegar direto com o cristianismo, então ele fala assim: primeiro você precisa converter alguém para o paganismo, para depois mostrar a fé cristã. Entendi, Porque entendi. há um distanciamento tão grande. Porque ele fala: se o mundo fosse pós-cristão e pagão, é nesse sentido, sabe? Se fosse Aham, pós-cristão e pagão, uau, então vamos falar, vamos pegar os elementos do paganismo e eu vou apresentar para você o cristianismo. aham, Tem pontes, sabe, que você pode fazer sim, isso. Ele diz: hoje não, você não tem, você precisa trazer um pouco de paganismo para poder apresentar o cristianismo, né? nossa, Acho que nossa, que coisa. isso me inquieta muito, sabe? É, Sim, faz a gente olhar mesmo para o mundo, pensando agora como cristão, pai e pastor, a gente não deveria ignorar esse terceiro âmbito aqui que ele dá, né? Porque sim, acho que isso se intensificou de lá para cá, né? De quando ele sim, disse isso para cá. Então, se era um desafio lá, imagine para a gente hoje, né? com E acho certeza. que um quarto âmbito que ele coloca é o mundo das máquinas. Então, o primeiro é o sentido político. Hoje, o governante gosta da agitação das massas. Nas artes, a gente tem N especialistas e tudo está no mundo da subjetividade. A Uhum, descristianização do mundo, que é um mundo pós-cristão que não é nem pagão, tem desprezo pelo passado. E agora o desafio das máquinas. A gente vive na era das máquinas e ele mostra que o problema não são as máquinas, mas essa mudança de mentalidade que a revolução tecnológica produziu e tem produzido em nós. Tudo isso, nesses quatro aspectos, ele coloca como um aspecto como assim, o impacto da grande virada que aconteceu lá no passado, né? E aí ele não está, assim, é importante considerar que ele não está criticando, né, a modernidade porque ela é aberta ao novo, às descobertas, ao progresso. Mas a crítica que ele faz é porque não é pela abertura, mas é pelo confinamento. Então descobre e fica confinado à descoberta. E joga fora ou ignora tudo o que já foi dito, discutido. E aí, então ele não é crítico dos excessos, sabe? Poxa, tem um novo. Mas ele diz, olha, quando a modernidade, nesse sentido, ela propõe uma falta de alternativas. É só isso, né? Você tem que fincar, é só essa possibilidade, é só essa a resposta. Então, o que ele faz? Ele desafia o olhar para o passado, não para você encontrar e valorizar, não, mas ele diz: olha, quando você volta, vai para o passado, você tem condições de ver melhor o presente. uhum. Como tudo isso É chegou aqui, essa né? articulação que ele propõe no trato Muito, com a questão do progresso e muito das bom, hein? descobertas. É incrível como coisas que ele estava vendo ali, que na verdade ele aponta que começaram a se desdobrar ali no século XVII, né? 17, né, que você falou? É, Isso, então como essas coisas na verdade foram se intensificando, né? Porque os problemas que ele citou aí, esses quatro âmbitos, eles basicamente se intensificaram na nossa época, em exato, todas as questões, né? A, exato. a parte das máquinas, então, rapaz. Mas a gente vê aqui essa dificuldade que ele cita de as pessoas não é que elas estão abertas demais para ouvir ambas várias opiniões, né? Como existe na linguagem das pessoas hoje em dia, né? Nós queremos pensar livremente e ouvir
as opiniões, mas o que elas querem é só o novo. Elas estão fechadas para tudo que é antigo. Então, na verdade, elas não estão abertas de verdade. Elas estão fechadas para todo o restante e abertas só para o novo. No final das Exato, contas, exato, é aquele caso da tolerância, que tem tolerância para tudo, mesmo contra aquela intolerância do que é mais conservador, né? E aí vem exato. uma confusão, né? Vem uns problemas. É Agora esse o que... Sim, fechamento que é o que ele chama de confinamento, né? sim, Com o novo, você tem, poxa, mais aberturas, mais possibilidades, mais conversas, mais diálogos. E, na verdade, quando vem o novo, ele diz, agora é isso aqui que vai ser imposto, vai prevalecer, a ordem é o novo. Né? é Isso é bom, né? isso é um confinamento. Né? Esse é o problema, é verdade. E até porque muitas vezes o novo é simplesmente uma repetição de algo que aconteceu lá no passado, a gente Exato. nem As coisas são percebe, né? cíclicas. É verdade. É. Agora aqui a gente vê, né, todo esse poder de comentar, de apresentar a sua opinião do Lewis sobre esses pontos. Ele, na verdade, falou sobre diversos assuntos, assuntos polêmicos do seu tempo, e ele trouxe reflexões, inclusive éticas, sobre a sociedade, até mesmo chegando a escrever livros mais diretamente sobre o assunto da ética. Agora, quando a Uhum. gente vê esse aspecto tão importante da vida sendo abordado pelo Lewis, em que se baseava essa maneira dele de ver sobre como viver, né? De apontar, Lewis foi chamado para dar sua opinião sobre como viver em diferentes áreas diante do mundo que estava presente. Onde ele se baseava, qual era o fundamento da sua ética? É interessante, esse assunto é fértil na obra dele, né? Uhum. E no livro que a gente está discutindo, né, do Sim. Manfred, é muito interessante porque ele segmenta, ele faz um panorama bem interessante dessas questões éticas. Então ele começa trazendo as colocações do Lewis sobre a ética tradicional, né? Então Uhum. ele diz, olha, vejam que a gente vai discutindo as coisas e é interessante perceber que a ordem dos capítulos do livro, elas propõem aquele encapsulamento, né? Então, o que a gente está falando agora já está ligado, está tudo ligado com aquilo que a gente foi discutindo nas partes anteriores, né? Então, Legal. por exemplo, essa rejeição da moralidade tradicional, ele diz, olha, no contexto dele lá, há uma rejeição da moralidade tradicional. Por quê? Porque houve a oferta do novo. O que é esse novo? Uma moral que envolve uma aceitação acrítica e dogmática, palavras dele, do sistema de valores que os jovens encontraram na formação do período entre as guerras. Então ele diz, Uhum. olha, esses valores do período entre guerras é o novo, e o novo sempre descarta o antigo, e essa oferta do novo na educação fez com que houvesse a rejeição ah, da moralidade tradicional por essa nova moral, né? Então, e aí, que moralidade tradicional é essa? Ele chama de tal, né? Uhum. Isso está trabalhado no livro Abolição do Homem, né? Uhum. Então ele diz, olha, há uma substituição do tal. O que é o tal? O tal é um conjunto de preceitos compartilhados pelas grandes culturas e religiões da humanidade. Sim. Então, isso vai da obra Beowulf, dos Uhum. Analectos do Confúcio, até o Novo Testamento. Ele, Olha só. ele coloca todo esse repertório, estou colocando 3 pontos, 3 aspectos, mas ele é maior, Aham. ele chama de tal. Esse projeto educacional, no período entre guerras, joga fora esse tal. Por quê? Rejeita por quê? Porque considera o tal um preconceito religioso, né, quando traz as questões do mundo antigo, da moralidade tradicional, define o tal como um preconceito religioso, uma manifestação de interesses que são subjetivos, ou a reflexão de um estado emocional. Né? Então, agora, o que se tem no novo? Né? Você tem uma busca pelo encontro fora do tal, fora do que foi recebido como tradição, a base para uma nova moralidade.
Então, assim, uma vez que você desacreditou do sentimento e do lugar da razão, é, assim, na reflexão da boa vida, você não tem outras possibilidades. E aí ele diz que o período entre as guerras foi caracterizado por isso, né? O descrédito do sentimento, o descrédito, né, do lugar da razão na reflexão sobre a vida. Então não resta outra possibilidade a não ser você descartar toda essa moralidade tradicional. Né? Então, basicamente, é, com relação à ética tradicional e o desafio que ele estava enfrentando, lidando ali no seu contexto, é essa mudança do novo para o que era antigo. Né? E aí ele faz algumas aplicações. Então, por exemplo, vou citar duas aqui. Nessa proposta, e ele mostra traz esse diagnóstico, mas depois ele traz o resgate do tal, né? Mostrando como essa moralidade tradicional ela é pertinente para aquele contexto. E aí, por exemplo, ele traz uma aplicação para a ética e ecologia. Por exemplo, o pensamento moderno, ele nasce com a ideia de que a dominação que alguns homens têm sobre outros, e isso é um valor, e ele faz isso usando a natureza como instrumento, né? Então, o Lewis, ele levanta uma mão aí e diz, olha, peraí, gente, nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza. E o domínio sobre a natureza significa domínio sobre nós mesmos. A gente vai Uhum. lidar, isso vai ficar assim. Então, ele chama atenção para as consequências dessa visão das coisas sobre a natureza extra-humana, né? E onde ele faz isso? Por exemplo, ele faz isso em Nárnia. Então, Olha em só. Nárnia você pode ver como ele dá valor à natureza, então como a questão do desmatamento é trabalhada, a escravidão, a exploração irracional dos recursos, o abuso dos animais, né? Então, assim, a questão é como ele concebe o lugar do homem na natureza. E ele dá o lugar do homem na natureza como parte dela. Então, é até interessante que em Nárnia, isso cabe no universo ficcional, né, e na imaginação, na linguagem da imaginação, ele propõe até uma humanização da natureza, né? Os animais falam, a importância das árvores, né? Então, essa é uma aplicação que ele faz, um tema que ele aplica, esse resgate da moralidade tradicional. Mas não aqui só na ecologia, ele também faz isso para a amizade, por exemplo. Né? Então, Uhum. ele diz, olha, como essa ética tradicional nos melhora na dinâmica das relações interpessoais. Por quê? Porque quando você tem essa formação na moralidade tradicional, essa moralidade nos ensina a buscar o bem do outro. Uhum. Interessante isso. Não Sim. é e ele pontua que não é altruísmo, né? Não é você fazer ajuda para o outro, assim, ajudar e se gastar em favor do outro. Isso faz parte. Mas é a situação em que, quando você está bem trabalhado nessa ética, você consegue compreender bem a outra pessoa como um bem próprio. Então, assim, você é melhor quando você compreende bem o outro. Olha só. Né? Interessante. E aí ele diz: olha, para isso acontecer, você precisa de algumas virtudes. Por exemplo, lealdade, disciplina e dedicação. Sobretudo amor. Né? É interessante que no livro Os Quatro Amores ele coloca a amizade como assim, ele dá como preeminência, né? Dentre os amores ele coloca esse destaque para a amizade. Então esse é só uma pincelada assim de como a discussão ética para ele naquele contexto ela qual é a vertente que ele segue, né? Desse resgate da moralidade tradicional. E como esse descarte, né, o descarte dessa moralidade tradicional nos torna assim fechados na questão do confinamento, porque você ficou com o novo descartou, e ao mesmo tempo perde a ambivalência, porque, por exemplo, na questão da ecologia, a gente está
usando a natureza como instrumento, né, no uso na questão das máquinas, mas com isso a gente não está se dando conta de que tem desdobramentos para a gente, porque nós somos parte da própria natureza. A gente é a coroa dessa criação, né? Na perspectiva da criação, o homem é a coroa da criação, mas ele está totalmente ligado a esse ambiente. Muito bom. São muito interessantes as reflexões que ele nos traz, né? Ele realmente quer nos fazer pensar e ele consegue nos fazer pensar com as perguntas que ele faz, com as afirmações que ele traz também. Agora é interessante que Essa você falou aí, por exemplo, afirmação. é interessante que você falou aí, por exemplo, dessa questão dele olhar, por exemplo, para a natureza e nos ver como parte dela, como coroa da criação, e a gente vê aí que a maior parte disso que a gente está discutindo sobre Lewis tem a ver com Lewis, que já se entendia como cristão, que já olhava para o Redentor. Mas isso não foi assim desde sempre, né? Obviamente a gente não está falando aqui sempre, nasceu já cristão, né? Mas no sentido de que durante muito tempo Lewis não se via como cristão, ele não cria num Deus, né? Não nesse Deus, no Deus cristão. Até que por meio de circunstâncias, reflexões, houve uma conversão ali e a gente vê então ele passando a agir diante disso. Qual era para Lewis esse lugar da sua religião e da sua fé para a sua vida, para a sua obra? Como ele enxergava isso quando nós olhamos hoje um mundo que parece tão dicotomizado, tão bipartido entre a minha fé pessoal e particular que eu guardo para mim e toda a minha outra vida que aí eu vivo de maneira real, né? Sim, Como é para Lewis sim. isso? Vamos pensar palavras dele sobre a sua própria experiência de conversão. Está lá no Surpreendido pela Alegria, né? Aham, Palavras dele, né? Em 1929, que na verdade depois o Alistair McGrath fazendo a biografia dele diz que isso foi em 1931, em setembro de 1931, mas ele registrou em 1929. Em aham. 1929 eu cedi, admiti que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei. Eu acho essa sequência da conversão muito interessante. Eu Sim, cedi, eu admiti que Deus era Deus, eu ajoelhei e orei. olha só. Uau, é maravilhoso, né? Sim. Talvez eu fosse o convertido mais desanimado e relutante em toda a Inglaterra naquela noite. Olha Palavras só. dele, né? Em que circunstâncias o Lewis cresceu no ambiente cristão, mas em que circunstâncias ele perdeu a fé? Foi na juventude dele. E Aham. interessante que o Manfred faz um comentário sobre isso muito, muito válido. E isso tem um desdobramento para a gente. Que ele diz que entre as causas mais significativas do Lewis ter abandonado o cristianismo ali na juventude, está na forma como a religiosidade pré-cristã, então aquele ambiente dos clássicos que a gente já falou anteriormente, foi tratada por alguns cristãos no mundo moderno. Olha. Então, um exemplo, a leitura de poetas antigos, como Virgílio, esse desprezo por isso, Lewis ele viu nisso um critério grosseiro Aham. dos cristãos. E aí, da mesma forma que ele viu a atitude dos cristãos com relação ao trato, no trato com os aspectos do mundo clássico, ele, da mesma forma, ele tratou tudo, ele fez a mesma coisa com o cristianismo na juventude. Uhum. E aí ele não viu sentido nenhum na fé cristã. Olha. Mas, olha que coisa interessante, como é que foi a volta? Foi numa conversa noturna com dois amigos, entre eles o Tolkien, Aham. que eles falavam sobre o quê? O Tolkien e o amigo estavam apresentando para ele o quê? Os mitos. E aí mostraram, isso tem muita aderência ao mundo clássico, que ele achava que os cristãos rejeitavam. E aí Aham. a conversa foi sobre mitos e cristianismo. Então, Olha. não foi uma conversa dos mitos ao cristianismo, uma conversão, né, dos mitos para os mitos, né? E Aham. não, foi uma conversão ao cristianismo por meio dos mitos. Olha Então, só. ele diz, o autor, o Manfred diz que nessa conversa os olhos dele foram abertos para o centro da fé cristã nessa discussão sobre o mito. A encarnação, a crucificação e a ressurreição. Então, sobre a conversão dele, é muito interessante. Eu me senti provocado, assim, eu senti uma provocação nessa questão
de como ele abandonou a fé por uma atitude, talvez não consciente, né? Não sei, de alguns cristãos, e aí ele repetiu a mesma atitude que recebeu, né? Na, na, na sua, no seu descarte, né? Mas pensando, uma vez convertido, como é que ele traz a fé cristã como lente interpretativa da vida, é, é muito bonito porque a gente vê isso tanto nos seus escritos, na questão do pensamento cristão, do pensador cristão, desculpa, e também no autor de texto literário. Né? Ele apresenta Deus, ou discute Deus em termos de beleza, verdade e bondade. Então, e aí quando você pensa em Deus, ou reflete sobre ele, em termos de beleza, verdade e bondade, você pode ter a experiência do deleite. O livro Surprised by Joy, o Joy está traduzido surpreendido pela alegria, né? Mas há uma discussão se esse joy aqui pode ser traduzido por alegria ou deleite. E aí o Manfred traz essa discussão de que o Lewis ele mostra que é possível ao homem se deleitar em Deus. E aí vem palavras dele no surpreendido pela alegria. Né? Duvido que alguém que o tenha provado Deus, ou até provado esse deleite, estaria disposto a trocá-lo por todos os prazeres do mundo se ele tivesse, se ele estivesse em nossas mãos. Então, se uma pessoa tem todo esse prazer do mundo em suas mãos, eu não sei se ele trocaria esse deleite em Deus, Deus pensado como beleza, verdade e bondade, né? Mas o deleite, palavras do Lewis, nunca está, o deleite nunca está em nossas mãos. E o prazer, com frequência, sim. É por isso que o mundo vive entregue aos prazeres. Mas quando alguém ele toma conhecimento, né? Então, como foi a ordem dele lá, né? Eu pensei, eu cedi, né? A razão foi apresentada, eu cedi a minha razão para aquilo que eu entendi, e aí o coração se dobrou, ele se ajoelhou e orou, né? Quando acontece isso, ele prova um deleite, e aí ele fala: puxa, eu vivi entregue aos prazeres, eu não troco esse deleite pelos prazeres que eu tinha à minha disposição. Ele mostra aqui que a fé cristã é um caminho para o encantamento do mundo, Uhum. sabe? Não é para você viver uma ilusão, mas ele mostra, Nárnia mostra bem isso, né? Como você pode ver, vou usar a palavra magia nesse sentido, sabe? Sim, Essa magia, esse encantamento no sentido do que ele coloca no universo ficcional na sim. magia, né? A magia é mais profunda ainda. Né? Uhum. Então, ele mostra o cristianismo como essa possibilidade de encanto do mundo. E não é só encanto do mundo aqui, mas encanto com o céu. Quando você é alcançado pela fé cristã, você tem encantamento pelo céu. Então você tem a experiência nesse deleite, de sair dos seus próprios prazeres. Essa é uma experiência que só a fé cristã dá, sair de você mesmo. E ele diz que essa é a principal tarefa da vida, você ter a possibilidade de sair de você mesmo. É uma liberdade que ninguém mais te dá. Então, palavras dele no cristianismo puro e simples, né? E até sair de você mesmo e de você ter encantamento com o céu. Então, no cristianismo puro e simples, ele diz isso, sobre essa questão do céu. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que não encontra satisfação nesse mundo, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Essa frase é muito boa. Então, é muito boa, né? E interessante que ele, enquanto autor, escritor, né, de literatura, se você comparar outros autores que trabalharam a viagem ao céu e ao inferno, parece que, em alguns casos, é muito sutil, mas o inferno tem sempre um apelo superior. O Manfred destaca isso. Mas em Uhum. Lewis, não. O céu é sempre mais atrativo. Né? Olha só. E ele fala, poxa, se você tem a possibilidade de conhecer o céu e valorizar, aliás, viver aqui com os olhos lá, esse tipo de olhar, esse tipo de percepção da vida, só a fé cristã dá. E isso, para quem está vivendo o desencantamento do mundo naquele contexto do período entre guerras, você poder ter, ou até do pós-guerra, né, pós-segunda guerra, você poder ter esse encantamento no mundo que te dá uma lente para olhar a eternidade, viver aqui com os olhos na eternidade.
Essa é, assim, em resumo, a beleza da fé cristã para a vida, é isso aí. Muito bom, muito bom. E inclusive isso tem influenciado muitas pessoas nessa maneira do Lewis de olhar o cristianismo e mostrar esse deleite que nós podemos desfrutar em Deus, por exemplo, pode ser visto pelo ministério do John Piper, né? Um pastor da nossa época que tem sido bênção na vida de muitas pessoas mundo afora e que tem como o lema do seu ministério, a partir do que ele percebe que é o ensino básico das Escrituras, que nós fomos criados para glorificar a Deus e nos satisfazermos dele. Isso aí, na verdade, é a resposta do Catecismo de Westminster, né? Mas que Piper traz como Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, não é egoísmo quando nós queremos nossa satisfação. O que nós devemos buscar é nossa satisfação. Só que aí Lewis tem uma sacada muito boa, que é: o problema não é que a gente tem um desejo muito grande, mas que a gente tem um desejo muito pequeno. A gente quer se satisfazer com as coisas pequenas do mundo, quando na verdade o nosso desejo tem que ser grande e buscar a satisfação em Deus. Só Ele pode nos satisfazer de verdade. E quando nós estamos mais satisfeitos nele, Ele é mais glorificado. Então a gente vê aqui uma conexão interessante entre Westminster, né? Vemos entre o ministério de John Piper e Lewis aí, né? Todos conectados com o ensino da Escritura. Escritura. Eu pensei nisso, eu estava lendo, e até fiz essa anotação aqui na bordinha do livro, enquanto eu li. Eu falei, caramba, é interessante como naquele momento ele já estava falando disso, porque isso mostra a essência da fé cristã, independentemente de épocas, né, de gerações e culturas. É isso, né, que o cristianismo propõe. A gente foi criado para se satisfazer em Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Os dois deram conta de aplicar essa essência da fé cristã para o momento em que um está na nossa geração e outro que já estava lá atrás, e como há convergência e diálogo entre eles. Muito bom, muito bom. Ainda haveria outras perguntas relevantes, importantes para nós fazermos. O livro aborda, na verdade, muitos pontos que são realmente quase que essenciais para falar sobre Lewis. Um ponto muito interessante que a gente poderia tratar aqui é sobre o local de Lewis na tradição cristã, né? Porque ele é um cara que se movia relativamente bem entre católicos e protestantes, entre liberais e fundamentalistas, conservadores, enfim. Mas esse é um ponto que a gente não vai ter mais tempo de falar por causa da proposta aqui do nosso podcast, e que eu quero deixar aqui como um estímulo para que você que tem essa curiosidade, quer também se aprofundar em cada um dos outros tópicos que nós abordamos, você adquira o livro aqui, C.S. Lewis, Uma Introdução, do Mumford, e você se deleite aqui em alguém que expressou a fé cristã como uma busca pelo deleite no Deus Criador, para que ele seja mais glorificado. Então, esse livro vai lhe ajudar, vai lhe responder essa sua curiosidade se você tem sobre qual era o papel de Lewis, o lugar de Lewis na tradição cristã e muito mais sobre ele. Então fica aqui a recomendação. Cristiano, muito obrigado por esse tempo de conversa, foi extremamente proveitoso, muito prazeroso, foi um deleite, né? Colocando aqui nessas palavras. Que legal. Obrigado aqui por essa oportunidade. Eu que agradeço, Saor, foi muito bom. Tema fértil, provoca a gente em muitas questões, e fica essa chamada para você fazer a leitura do texto, né? Se você gosta do C.S. Lewis, você vai ter que ler. Se você ouviu falar, mas não conhece, é uma boa porta de entrada, né? Isso aí. E se você é um cristão que gosta ou não gosta, mas é um cristão e está antenado e preocupado com as questões do mundo que te afetam e que circundam aí por você, esse livro é para você, porque a gente tem que lidar com um mundo que tem um coração invulnerável, que está imerso em entretenimentos e luxos, como diz o autor nas suas conclusões, que tem um coração com dificuldade de compromisso e que às vezes por causa disso se mostra com um coração impenetrável e irredimível. Mas a gente vê que a fé cristã é capaz de falar a esse coração. Então fica aí essa chamada para você fazer a leitura do texto. Muito obrigado, Deus salve. Excelente, muito obrigado, Cristiano. Você aí que quer aprender, por exemplo, como amar a Deus com sua mente, um dos chamados que Cristo nos faz, interpretando ali os mandamentos, amarmos a Deus não só toda a nossa alma e coração, mas com toda a nossa mente. Aprenda com um pensador cristão, com alguém que amou ao Senhor com o seu intelecto, com sua mente, com sua maneira de pensar, sua maneira de criticar também a realidade. E aqui você tem uma ótima introdução para esse homem, para C.S. Lewis.
Se você quer ver mais podcasts como esse, fique ligado aí, porque nós já temos vários podcasts gravados. E também, fique também atento aos próximos que estão vindo por aí. Nos ajude compartilhando ele com outras pessoas e até a próxima. Valeu!